Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa terceira aula do Projeto Libertas. Nessa videoaula de hoje, nós vamos aprender alguns conceitos importantes da macroeconomia, porque esses pilares da macroeconomia vão influenciar diretamente na forma como eu e como você, como nós vamos escolher aonde nós vamos alocar o nosso dinheiro para trabalhar para a gente. Então nós precisamos entender esses conceitos, precisamos compreender esses pilares. Mas aqui eu faço uma ressalva. Aqui no Projeto Libertas não é um curso de economia. Então nós não vamos abordar no nível teórico todas as questões, embora a gente precise entender o seu conceito, que é um conceito mais teórico. Mas nós vamos pegar esse conceito teórico e ver como que ele influencia na nossa prática, como que ele influencia no nosso dia a dia. E quando a gente fala de macroeconomia, existem dois grandes grupos na macroeconomia. Existe a macroeconomia internacional, existe a macroeconomia nacional. Quando a gente fala da macroeconomia internacional, nós estamos falando das interações entre os diversos países e como que uma situação de um país interfere na outra, nas relações comerciais, nas relações políticas, nas relações econômicas. Então, questões de geopolítica, guerras, oscilação no preço do petróleo, crise na China, nos países emergentes, como é que está a questão do imobiliário, como estão questões de crises econômicas, de crises sociais, como que isso tudo influencia na economia global, mundial, entre as nações, é a macroeconomia internacional. Nós não vamos focar nessa parte. Ela existe, ela afeta os nossos investimentos, mas nós não vamos focar nela. Mas existe a macroeconomia nacional, a que acontece dentro do Brasil. E quando a gente fala de macroeconomia nacional, estamos falando, por exemplo, do cenário político. Como eu disse no início do Projeto Libertas, aqui nós não falamos de política. Não importa se você gosta do governo A, ou governo B, ou governo C. Não faz diferença. Cada um de nós temos as nossas escolhas. Cada um de nós temos nosso viés político. Mas aqui não falaremos nada de político partidário. Mas existe o impacto político partidário na economia. Dizer que não existe é nos iludirmos em relação a isso. Existem as questões de reformas feitas pelo governo, que influenciam diretamente na economia nacional. Existem as questões climáticas que afetam a produção, principalmente considerando que o Brasil é um país eminentemente exportador de commodities. Existe uma questão da valorização ou da desvalorização do real em relação às moedas internacionais, como, por exemplo, em relação ao dólar. Existem as questões típicas do nosso país, como, por exemplo, a corrupção, a questão da má administração da máquina pública, a questão dos gastos desnecessários investidos por A, B e C. Existe a questão de desvios de dinheiro. Então, todas essas questões, elas influenciam diretamente na economia. Essa é a macroeconomia nacional. E o nosso foco aqui dentro do Projeto Libertas é na macroeconomia nacional. Mas não no sentido de compreender tudo o que está acontecendo, mas no sentido de compreender alguns pilares cruciais que são importantíssimos no momento de decidirmos aonde vamos alocar o dinheiro para trabalhar para a gente, aonde nós vamos investir o nosso dinheiro. E para entendermos esses conceitos, nós vamos lá para dentro da minha tela do computador e lá nós vamos discutir quais são esses conceitos, quais são esses pilares, como que eles influenciam no nosso dia a dia e o mais importante, como que nós vamos utilizá-los para que eles nos auxiliem a navegar por essas águas turbulentas da nossa macroeconomia nacional, que é impactado pela macroeconomia internacional também, para que a gente possa fazer as melhores decisões do que fazer com o nosso dinheiro. Escolhemos as melhores oportunidades para colocarmos o nosso dinheiro, o seu e o meu, para trabalhar para a gente. E sem mais delongas, vamos lá para a tela do meu computador para a gente entender esses conceitos. Então, agora que nós já estamos aqui dentro do meu computador, nós vamos ver quais são as bases da macroeconomia, que vão influenciar diretamente na forma como você e como eu vamos alocar o nosso dinheiro para trabalhar para a gente. Ou seja,
como que a macroeconomia afeta o nosso bolso e o nosso dia a dia, de uma forma bastante prática, não teórica, mas muito prática. E para isso nós precisamos entender dois conceitos que são cruciais para isso. E nós vamos fazer isso de uma forma extremamente simplificada. E esses dois conceitos são a taxa básica de juros, também conhecido como taxa Selic, e a inflação. E dentre os diversos tipos de inflação, nós vamos focar no chamado de IPCA. Começando pela taxa básica de juros, também conhecido como taxa Selic. O que é isso? Taxa Selic é uma abreviação do Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Ninguém guarda esse nome. Todo mundo conhece como taxa Selic. E o que é essa taxa Selic? Taxa Selic ela é estabelecida por um conselho chamado Copom, que pertence ao Banco Central, e eles que decidem qual que vai ser essa taxa, que vai influenciar em todas as fases da economia brasileira, tanto no nível macro quanto no nível micro. E ela é utilizada como, por exemplo, uma ferramenta para controlar a inflação. Quando a inflação está mais alta, vamos detalhar a inflação daqui a pouquinho, quando ela está mais alta, é porque existe um desbalanço em termos de oferta e demanda. Quando a inflação está alta, significa que os preços das coisas estão subindo. Então tem mais demanda do que oferta e o preço sobe. E para segurar esse preço, o que o Banco Central faz? Ele controla a taxa Selic. Ele aumenta a taxa Selic, porque fica mais caro você pegar o dinheiro. Ele aumenta os juros. Por outro lado, quando a economia está estável, ou seja, quando a taxa de inflação está mais baixa, ela está controlada, existe um maior balanço entre a oferta e a demanda. Existe um equilíbrio melhor. E quanto mais oferta tiver e quanto menor for a demanda, mais baixos vão ser os valores. Então isso ajuda a equilibrar a inflação. E com isso não há necessidade de ter um juros muito mais alto. Em resumo, a taxa Selic ela é estipulada pelo Conselho do Banco Central, chamado Copom, que se reúne a cada 45 dias. Não vou falar mais do que isso. Não vou falar que ele independe do governo, mas que ele sofre gerência política, quais são os membros que participam, nada disso. Se você tiver interesse, você vai encontrar muito mais informações sobre isso na internet. Aqui nos interessa simplesmente entender o que ele é. Então, o que é a taxa Selic? É a nossa taxa referencial de juros. É a taxa básica de juros estabelecida no Brasil. E ela serve para absolutamente tudo. E aqui do lado direito tem uma certa explicação sobre isso. Aqui nós estamos mostrando a taxa Selic. Quando a taxa Selic sobe, os juros ficam mais caros. Quando a taxa Selic cai, os juros ficam mais baratos. E isso tem um impacto direto na economia. De que forma? Por exemplo, se você vai pegar um empréstimo, se a taxa de juros estiver muito alta, o custo do seu empréstimo, os juros que vai ser aplicado no seu empréstimo vai ser mais alto. Por outro lado, se a taxa Selic estiver mais baixa, os juros estão mais baixos, então o seu empréstimo vai ficar mais barato. Isso também vale para financiamentos. Você está financiando, por exemplo, uma casa própria, você está financiando a compra de um carro, ou seja lá o que for que você está financiando. Se a taxa de juros está mais alta, você vai pagar um juros mais alto, isso vai encarecer aquela compra, aquela aquisição que está fazendo. Por outro lado, se a taxa de juros estiver mais baixa, ou seja, se a taxa Selic estiver mais baixa, os juros que você vai pagar vai ser mais baixo e isso vai tornar mais fácil de você fazer o pagamento do seu financiamento. E a mesma coisa vale para os rendimentos que estão atrelados a essa taxa básica de juros. Se a taxa básica de juros está mais alta, significa que você vai ter rendimentos maiores na renda fixa. Se a taxa básica de juros está mais baixa, significa que você vai ter rendimentos menores na renda fixa. Só serve para a renda fixa, não serve para a renda variável. Qual a diferença entre eles? Nós vamos estudar mais à frente no Projeto Libertas. Mas lembre-se sempre, juros é igual a risco. Se o juro está mais alto, é porque o risco daquele investimento dar errado é maior. Se o juro está mais baixo, é porque o risco daquele investimento que você está fazendo está menor. Em outras palavras, se você tem um bom pagador, não faz sentido você cobrar dele os juros mais altos, porque você sabe que ele vai te pagar. Por outro lado, se você tem um mau pagador,
faz todo sentido você comprar os juros mais altos porque seu risco de não receber o seu dinheiro é maior. Isso vale a nível interpessoal, vale a nível de macroeconomia no Brasil, vale a nível de macroeconomia mundial. Juros é igual a risco, tenha sempre isso em mente. E aqui está mostrando um gráfico de evolução da taxa Selic. Não importa se você é favorável a um candidato ou a outro, a uma pessoa, a outro, a um partido político, a outro. Aqui no Projeto Libertas a gente não fala de partidos políticos, não se fala de política, se fala de governo. Então nós estamos falando dos presidentes. Não estamos falando da sua visão política de forma alguma. E aqui está mostrando a variação da taxa Selic desde 2003 até 2022, meados de 2022. Desde o início do governo Lula até o meados do governo Bolsonaro. E ela continua, só que eu não tenho esses dados aqui plotados para mostrar para vocês. Mas o fato é o seguinte, vocês podem ver que no início do governo Lula, a taxa básica de juros no Brasil era de 26,5%. E ela vai oscilando aqui. E a cada 45 dias o Copom se reúne e decide se vai manter, se vai subir ou se vai cair a taxa Selic. É o Copom que decide. Vocês podem ver que teve uma oscilação, depois subiu de novo e tem vários fatores que vão influenciar nisso. Como, por exemplo, que a gente já mencionou, como é que está a inflação naquele período. E vocês podem ver que aqui no meados do período aqui do Bolsonaro, a taxa Selic estava em 13,25%, subiu mais um pouco e depois caiu. E ela está em queda agora. Mas eu quero chamar a atenção para alguns pontos aqui. Primeiro, aqui no início do governo Bolsonaro, a taxa Selic nunca teve um ponto mais baixo do que no início do governo Bolsonaro. Chegou a 2%. 2% ao ano. A taxa Selic ela expressa em valores anuais. Nunca, na história do Brasil, houve uma taxa de Selic tão baixa quanto no início do governo Bolsonaro. Ou seja, havia uma confiança muito grande no mercado de que as coisas estariam andando no caminho certo, do ponto de vista econômico. Comparativamente a um período aqui, início do governo de Lula, em 2003, estava em 26,5%. Só para você ter uma ideia de como é que você pode utilizar esses números, imagine que você queira dobrar o seu capital. Vamos supor que você tenha 10 mil reais e você queira dobrar esse capital utilizando a taxa Selic como uma referência para dobrar esse capital. O que você faz? Pega o valor de 100 e divide pelo valor da taxa Selic anual. Por exemplo, vamos botar aqui no início do governo Lula, estava na faixa de 25% ao ano. Então pega 100 e divide por 25, vai dar 4. Você vai gastar aproximadamente 4 anos para dobrar o seu capital. Então se você colocar numa renda fixa atrelada à taxa Selic, você vai gastar 4 anos para dobrar o seu capital. Porém, no início do governo Bolsonaro, pega o valor de 100 e divide pela taxa Selic naquele momento, que era de 2. 100 dividido por 2 dá 50. Você vai gastar 50 anos para dobrar o seu capital. É isso que significa. Quanto maior o risco daquela aplicação, maior os juros, então você acaba ganhando mais. Quanto menor o risco, menor os juros e você acaba recebendo menos. Agora eu vou mostrar aqui para trás, para vocês terem uma ideia do que aconteceu antes. Mas eu quero que vocês vejam aqui, olha, 2015, início de 2015. Onde é que está o pointer aqui? Estava na faixa mais ou menos uns 12%, por aí, que era no governo de Dilma. Então tá aqui, olha. No governo de Dilma está na faixa de 12,75, era o valor aqui. Vejam como é que aconteceu com a taxa Selic. Ela chegou a bater 26%, um pouco mais, mas já chegou a valores exorbitantes. Olha isso aqui. Em 99, muitos de vocês não eram nem nascidos em 99. Em 99 chegou a dar 45% de taxa Selic. Isso significa que pega 100 e divide por 45, eu vou dar 45 para 50, para facilitar nossas contas, tá bom? Pega 100 dividido por 50, um pouco mais de 2 anos, você dobra o seu capital. Você faz aqueles 10 mil reais virarem 20 mil reais. Esse era o risco do Brasil. Então veja como é que ela vai oscilando, tem vários fatores macroeconômicos, internacionais e nacionais que interferem nessa taxa de juros.
mas é uma ferramenta utilizada para controlar a inflação e ela serve como referência para vários tipos de aplicações que envolvem juros. E se você tem interesse, você pode ir nesse site, você dá um pause, anota isso aqui e vai lá e você vai ter todo o histórico da taxa Selic, todas as informações que você precisa e você pode estudar isso à vontade. E com relação à inflação, vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Algumas curiosidades sobre a inflação. Primeiro, existem diversos índices para medir a inflação. É isso mesmo. Não existe apenas um único índice, existem diversos. Como, por exemplo, e é o mais comum e é o que aparece na televisão, é o IPCA. Quer saber a sigla? Seja proativo e vá lá e busca essa informação que você vai entender. Existe o IGPM, que é muito utilizado para construção civil, para aluguéis e por aí afora. Tem o NPC, IPC, FIP e por aí afora vai. Cada um deles tem a sua forma de calcular, cada um deles tem seu universo em que ele analisa a inflação dentro de um determinado período, cada um deles tem a sua estrutura de pessoas que fazem esse tipo de cálculo, tem uma série de questões. Mas o fato é que tudo isso aí nada mais são do que índices para medir a inflação. E normalmente se fala do IPCA. E outra coisa extremamente importante que você tenha em mente, que esses índices de inflação, vamos pegar o IPCA, que é o que afeta mais o nosso dia a dia mesmo, ele varia de cidade para cidade, ele varia de estado para estado, ele varia de produto para produto. Como assim? É isso mesmo. Embora tenha um número que eles apresentam nos jornais, nas revistas econômicas, que os economistas estudam, que a inflação do mês de tal, assim se assado, do ano tal, foi de tanto. Aquilo é uma média geral, porque tem cidades que têm taxas de inflação maiores do que outras. Dentro da própria cidade tem bairros que têm taxas de inflação diferentes de outros bairros dentro daquela própria cidade. Tem produtos que têm taxa de inflação diferente. Por exemplo, o arroz pode ter uma taxa diferente da batata, que pode ter uma taxa diferente do óleo de soja, que pode ter taxa diferente do sal e por aí afora. Então, produtos têm taxas de inflação diferentes. Bairros dentro da cidade têm taxas de inflação diferentes. Em alguns bairros a taxa de inflação é maior do que em outros. Ah, mas não poderia ser. Mas é. Nós estamos aqui para falar da realidade. Tem cidades que têm taxa de inflação maior do que as outras. Depende muito das características daquela cidade. Estados têm taxa de inflação diferente do outro. O que eles fazem? Pegam a média. Se você vai no supermercado, se você faz compras, você sabe do que eu estou dizendo. De repente está comprando uma coisa por R$20, na hora que você vai comprar está R$30, está R$35. E a taxa de inflação que eles estão dizendo deu 0,8%. Sério mesmo? Deu 0,8% e, no entanto, o arroz que eu estava comprando por 20 e poucos reais agora está 30 e poucos reais. Isso é quase 50%. Como que ele estava dizendo que a taxa de inflação é 0,8%? Pois é, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a realidade. São apenas números. Porque no dia a dia, a inflação vai estar participando e vai estar atuando sobre o nosso dinheiro. E o que é então a inflação? Na prática, o que significa a inflação? Independente do número estar mascarando uma realidade, independente do número não ser o mais preciso. O que é que significa a inflação? A inflação significa a perda de capacidade de compra. Em outras palavras, o seu dinheiro passa a valer menos. Suponhamos que você vai fazer uma compra no supermercado e você leva R$200 e você vai lá e faz aquela compra de R$200 e pega lá, vamos supor, você pegou 20 itens dos mais variados possíveis e imagináveis, botou 20 itens no seu carrinho, foi lá no caixa e pagou lá R$200. No mês que vem você vai lá e compra de novo os R$200, só leva R$200. Não pode pagar no cartão não, é R$200. Quando você vai pagar, talvez não dê para você levar mais os 20 itens, dá para você levar 18. Aí no outro mês você vai lá novamente e faz. Aí não dá para comprar os 18, dá para comprar 17. Aí você vai no ano seguinte para fazer as compras com os mesmos R$200. Não dá para levar os 20 mais. Você leva 10. É isso que é inflação. É a perda da capacidade de compra. O seu dinheiro vale menos. Independentemente do número estar mascarando o que a gente vivencia no dia a dia, é o número que a gente tem e é com isso que a gente vai ter que trabalhar. E aqui está mostrando um gráfico da inflação mensal medida pelo IPCA. Nós estamos na década de
2020. Não aparece aqui no nosso gráfico. Mas esse gráfico ele mostra desde a década de 1980, 1990, 2000, 2010 e 2020 não aparece aqui. Hoje nós vivemos uma realidade completamente diferente. Vocês vivem uma realidade completamente diferente do que eu. Eu já disse para vocês, eu já sou velho. E o que acontece é que eu vivi em outros tempos. Hoje a gente vive uma inflação aí de 4, 5, 6, 8%, às vezes 3, 2, 1, depende do país, depende da situação. Não importa o valor que ela é agora. Ela está abaixo dos 2 dígitos. O que é abaixo dos 2 dígitos? Está abaixo de 10%. Pode chegar lá, mas abaixo um pouquinho. E vocês podem ver pelo gráfico que sempre estava baixinho aqui ao mês. Aqui teve um pico, 2,25. Nossa, que absurdo. Não existe a deflação. Deflação é o dinheiro valer mais. Isso não existe. Em alguns países existem do primeiro mundo. Mas no Brasil não existe deflação. E vocês podem ver que os valores são bastante baixos. E eu quero chamar a atenção para este marco aqui, olha. 1992. Neste momento, o Collor sofreu impeachment. Porque antes dele teve um marco gigantesco, que foi o confisco da poupança. Se vocês não sabem o que é isso, busquem nos livros de história e vocês vão entender. Mas aí o Collor sofreu impeachment e assumiu o vice dele, o Itamar Franco. Veja quanto que era a taxa de inflação mensal, 25%, 30%, chegou a 45%. E neste ponto aqui, 94, surgiu o Plano Real. Quando surgiu o Plano Real, houve uma modificação drástica da economia, uma recessão pesada e jogou a inflação lá embaixo. Foi quase inacreditável. E esses anos todos que sucederam com Itamar Franco, Fernando Henrique, tudo mais, esses anos todos aqui foi de recessão, de dificuldade, de reorganização, de controle. E aqui, em 2003, o Lula assume a presidência da República. Ele não pegou esse período todo de turbulência aqui, em que a economia estava se reestruturando. Muita coisa aconteceu nesse período. E ele começou a pilotar em céu de brigadeiro. E foi realmente um período muito bom para o Brasil. Graças a Deus foi um período muito bom para o Brasil do ponto de vista econômico. Não vou tecer mais detalhes em relação a isso, porque aqui não é um viés político, estamos falando apenas de governo. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a inflação aqui, que vocês estão vivendo, que vocês vivenciam, é extremamente baixa. Veja o que a gente vivia lá para trás. Teve mês que deu 80 e poucos por cento. 80 e poucos por cento ao mês. O que as pessoas faziam era receber o salário e corria para o supermercado para fazer as compras. É isso que a gente fazia com o dinheiro. Não sobrava dinheiro para investir. Se você dependia de um salário, você estava preocupado em sobreviver. Tudo que você queria naquela época é ter uma casa para morar e o alimento à sua mesa. Mais nada. Não sobrava dinheiro para fazer mais nada. Tudo era no sacrifício. Então vejam como que a inflação impactou a forma como a gente vê os investimentos, a forma como a gente compreende a realidade, a forma como a gente vive o nosso dia a dia. Essa realidade de 80% ao mês é a realidade da Argentina. E agora está tentando controlar aquilo ali, está numa recessão terrível. Mas vejam bem, 80% ao mês significa que ao longo do ano, quanto foi a inflação? Faça as contas. Imagine você viver num mundo assim. Não é fácil. É fácil falar, não é fácil viver. E se você tem interesse em conhecer o histórico todo da inflação, pausa o vídeo, anota esse endereço aqui, vai nesse site para você obter mais informações em relação à inflação. E alguns investimentos, renda fixa que a gente tem, eles são atrelados ou à taxa Selic ou são atrelados à inflação. Não renda variável, renda fixa. No entanto, a maioria dos investimentos não está vinculado nem à taxa Selic, nem à taxa de inflação. A grande maioria dos investimentos em renda fixa estão atrelados ao chamado de CDI. A questão é, o que é o CDI? Muitos chamam também de DI, só de DI, mas o correto é o CDI. Mas o que é o CDI? CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. Certificado de Depósito Interbancário. É isso que significa CDI. Mas vamos entender isso como analogia. Imagine um supermercado com vários caixas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Imagine que durante o dia vão passando várias pessoas pagando com dinheiro, cartão de débito, Pix, cartão de crédito e por aí afora vai. Chega no final, a pessoa que passa suas compras, ela vai pagar
E aquele caixa ele tem que estar fechado no final do dia, no final do expediente, todo o caixa tem que estar fechado. Não pode sobrar dinheiro. Na verdade sobra, se sobrar é melhor para o dono da empresa, não para o funcionário. Mas não pode faltar, porque se faltar, o funcionário vai ter que pagar aquela diferença. Então aquelas moedinhas que vão ficando ou que vão faltando vão ser levadas em consideração no final do dia. E no final do dia todos os caixas têm que estar zerados. O tanto de dinheiro que está registrado tem que bater com o tanto de dinheiro que está ali oficialmente naquela máquina. Não pode sobrar e não pode faltar. Mas será que acontece isso todos os dias? Claro que não. Vai chegar um determinado momento que, por exemplo, esse caixa aqui está com saldo negativo. Então, o que esse caixa que está trabalhando aqui faz? Ele vira para o caixa que está aqui do lado, ó, fulano de tal, que está com superávit. Fulano de tal, eu preciso fechar meu caixa. Me empresta um dinheiro aqui? É esse caixa empresta para esse outro caixa o dinheiro. Só que ele fala assim, olha, eu vou te emprestar, mas você vai ter que me pagar, e vai ter que me pagar com juros. Não, fica tranquilo, eu te pago. E ele transfere o dinheiro para cá, e agora ele consegue fechar o seu caixa, e depois ele paga os juros referente a esse empréstimo. Essa analogia vale para os bancos. Os bancos, no final do dia, eles têm que ter o seu fechamento de caixa. E não pode ter, no fechamento de caixa, um saldo negativo. O que ele faz nesse momento? Um banco vira para o outro banco e fala assim, olha, fulano de tal, preciso de dinheiro aqui. Aí o banco fala assim, não, eu te empresto, mas eu vou te cobrar uns juros. Aí não tem problema, não, eu te pago os juros. E como é que chama esses juros? Esses juros chama-se CDI. É esses juros de empréstimo, é a taxa de empréstimo interbancário. É a taxa que eles fazem entre si. Então essa analogia explica como é que isso acontece nos detalhes, não interessa aqui agora para a gente. Mas o fato é que existe a taxa Selic, existe a inflação e existe o CDI. E o CDI ou o DI é essa taxa de empréstimo entre os bancos. É os juros que se paga de um banco para outro para fazer o fechamento do dia. E o CDI é o principal índice de referência para vários investimentos em renda fixa. Nós não estamos falando ainda de renda fixa. Nós vamos estudar cada um deles, suas vantagens e desvantagens. Mas aqui tem alguns títulos públicos, poupanças, CDBs, debêntures, LCI, LCA e tem outros. Dentre esses, um muito comum é o tal do CDB. O que significa CDB? Certificado de Depósitos Bancários. Não tem nada a ver com CDI. É outra coisa. CDI é uma taxa de juros cobrada entre os bancos. CDB é um investimento de renda fixa. E todos os CDBs, eles pagam uma percentagem do CDI. O CDB paga uma parte do CDI. Alguns bancos podem pagar, inclusive, taxa de CDI acima de 100%. Outros pagam abaixo de 100%. Mas todos os CDBs estão vinculados a essa taxa de CDI. Se o CDI é uma taxa de juros, você precisa agora começar a analisar. Se estou pagando um CDI abaixo de 100%, significa que o risco de eu receber aquele investimento é menor. Se eu estou pagando um CDI maior do que 100%, significa que o risco de não receber aquilo ali, o risco da operação, é maior. A grande maior parte dos grandes bancos do Brasil, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander, Itaú Unibanco e por aí fora vai, normalmente eles pagam CDIs abaixo de 100%. Mas existem milhares de bancos no Brasil. Quanto menor o banco, uma forma que ele faz para atrair pessoas para colocar o dinheiro naquele banco é pagar uma taxa de juros maior. Então existem CDBs que pagam 102%, 104%, 108% do CDI. Existe isso. Só que se está pagando mais, você tem que ter na sua cabeça que se estou pagando mais é porque o risco é maior. A questão é se você aceita aquele risco ou não. Mas não vamos falar mais sobre renda fixa do que isso aqui agora. Nós vamos falar isso quando a gente for estudar renda fixa. O que interessa para a gente aqui é saber que esse CDI é uma referência para diversos tipos de investimento em renda fixa, principalmente os chamados CDBs, que é tão comum e que o banco oferece a todos os seus clientes. E qual que é a relação que existe entre o CDI e a taxa Selic? Porque a taxa Selic é a taxa básica de juros do Brasil. O CDI é a taxa de juros cobrado entre os bancos, que são eles que movimentam dinheiro no Brasil. E qual que é a relação entre eles? É uma relação muito perto. A taxa Selic
e o CDI andam lado a lado. Vocês podem ver que em azul está a taxa Selic, em verde está a taxa CDI. Normalmente o CDI é um pouco menor do que a taxa Selic. Por exemplo, a taxa Selic aqui em 2015 estava 14,15 e o CDI estava 14,14. Então são valores muito perto um do outro. Por quê? Porque o CDI vai estar relacionado com a taxa Selic, normalmente um pouquinho abaixo. A questão disso é que quando você for fazer um investimento em renda fixa, o seu banco, o seu gerente vai fazer uma certa confusão que você vai achar que está investindo de uma forma e está investindo de outra forma. Mas isso nós vamos entender lá na frente quando a gente falar sobre renda fixa. A questão é, o que é que você, o que é que eu, o que é que qualquer um de nós pode fazer em relação à taxa Selic, em relação à taxa da inflação e em relação ao CDI? O que é que você pode, do ponto de vista prático, concreto, real, o que é que você pode fazer em relação a esses índices? Sabe o que você pode fazer? Sabe o que eu posso fazer? Absolutamente nada. Nada. Não tem nada que você nem eu possamos fazer para influenciar na taxa Selic, na taxa de inflação e na taxa de CDI. Não há nada que nós possamos fazer. Ela vai acontecer independentemente da nossa interferência, porque não podemos fazer nada, está fora da nossa alçada. E se nós não podemos fazer nada em relação a isso, para que serve saber isso? Bom, não posso fazer nada, então seja o que Deus quiser. Vai ser desse jeito mesmo, então paciência. Se eu não posso fazer nada, qual a utilidade dessa informação? Total. Porque ela vai nos ajudar a fazer as nossas escolhas. Vai nos ajudar a buscar os investimentos para melhor fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Ela vai nos ajudar a escolher as melhores oportunidades do mercado em termos de renda fixa para colocar o dinheiro para trabalhar para a gente. Daqui a pouco nós vamos ver alguns exemplos para você entender isso do ponto de vista prático. Porque a questão é, se nós não podemos agir, não podemos fazer nada em relação à taxa Selic, não podemos fazer nada em relação à inflação, não podemos fazer nada em relação ao CDI, se nós não podemos agir sobre eles, nós podemos reagir a eles. E essa reação, essa capacidade de fazer as melhores escolhas é que nos interessa aqui dentro do Projeto Libertas. Por quê? Porque a taxa Selic, a taxa de inflação e o CDI nada mais são do que referências. Como assim? Este homem, ele é alto ou é baixo? Qual a sua opinião? Se for comparar em relação à criança, este homem é uma pessoa alta. Mas se você colocar de pé Shaquille O'Neal, que é um jogador de basquete, esse mesmo homem vai ser baixo. Por quê? Por causa da referência. Então tudo depende da referência. E a taxa Selic, a inflação e o CDI nada mais são do que referências para nós que vamos aprender a colocar o dinheiro a trabalhar da melhor forma para a gente. Para que a gente possa alcançar, para que você possa alcançar a sua liberdade financeira. E aqui nós chegamos nos objetivos de todo investimento, seja de renda fixa, seja de renda variável. Todo investimento vai ter esses objetivos. E aqui nós vamos focar na renda fixa, está mais atrelada à taxa Selic, ao índice de inflação e ao CDI. Mas quais são os objetivos de todos os investimentos, principalmente renda fixa? Primeiro, render mais do que a taxa Selic. Qualquer investimento que você fizer que renda mais do que a taxa Selic é um bom investimento para aquela realidade naquele momento. O segundo objetivo é render mais do que a inflação. Qualquer rendimento que você tiver que esteja batendo a taxa da inflação, você está fazendo um bom investimento para aquela realidade. Não adianta olhar para trás e ficar, mas se a taxa fosse tal, se eu tivesse feito tal coisa. Não, nós só vivemos no presente e o dinheiro só vai atuar no presente. Então eu preciso de um rendimento que renda mais do que a inflação. Para quê? Para proteger a capacidade de compra, o valor do dinheiro, do meu e do seu. E um terceiro objetivo é que quando a gente for escolher, a gente escolha um investimento que tenha, quando vinculado ao CDI, que tenha um máximo de CDI. Porque vai estar mais perto a taxa Selic. Se for maior, melhor. Aí entram outras questões por causa do risco, que nós vamos analisar em outro momento. Então são esses três objetivos. Render mais que a taxa Selic, render mais do que a inflação e conseguir o máximo de CDI que a gente consiga num determinado investimento.
Tenha isso sempre em mente quando for fazer as suas escolhas de investimento em renda fixa. Mas vamos dar alguns exemplos para ilustrar isso. Vamos pegar o primeiro exemplo. Render mais do que a taxa Selic. Não vou entrar em detalhes sobre cada um deles. Não lembro, não conheço esse tipo de investimento. Não se preocupe, você vai conhecer mais à frente aqui no Projeto Libertas. Um exemplo. Poupança versus Tesouro Direto. Poupança é o maior investimento que o brasileiro faz. Está rendendo hoje 6% ao ano. Varia, tem as regras dele que vocês vão entender lá na frente. 6% ao ano mais a TR, taxa referencial de juros. E tem o Tesouro Nacional, e dentre eles tem vários tipos de investimento, como por exemplo o Tesouro Selic. O Tesouro Selic está atrelado à taxa Selic. A taxa Selic hoje está na faixa de 10% a 11%. O rendimento da poupança é 6%. Por que alguém vai colocar o dinheiro na poupança e não vai colocar no Tesouro Selic? Por quê? Porque é mais fácil, porque um tem imposto, o outro não tem imposto. Não se preocupe com esse tipo de detalhes. Por que você escolher um investimento que te dá menos ao invés de escolher um investimento que te dá mais? E o pior de tudo, e se eu te dissesse que o Tesouro Selic é mais seguro do que o próprio poupança? Não sabia disso. Pois é. Por que eu vou colocar no investimento que me dá 6% ao ano, em vez de colocar outro para me dar 10% ao ano? Não faz sentido. Mas as pessoas fazem. É isso que você quer despertar vocês para isso. Então, busque um investimento que dê mais perto da taxa Selic. Um outro, render mais do que a inflação. Se você tem um investimento e que ele rende menos do que a inflação, você está perdendo dinheiro. E a inflação é igual uma maré. A maré levanta todos os barcos e a maré abaixa todos os barcos. Ela afeta todos os investimentos em renda fixa de forma igual. Não existe um que sofre menos influência da inflação do que outro. Ela influencia a todos os investimentos de forma igual. Por isso, a maioria das vezes a pessoa esquece daquilo ali. Mas tem investimentos que são vinculados à taxa da inflação. Por exemplo, teve uma época que a poupança dava em torno de 3%, 4% ao ano. A inflação era de 5% ao ano. Se você deixar o dinheiro na poupança, você está perdendo dinheiro. No entanto, existem aplicações, por exemplo, no Tesouro Direto, que se chama Tesouro IPCA+. O que é isso? Nós vamos entender lá na frente. Ele vai te dar, por exemplo, a taxa do IPCA mais 3%. Então, não importa qual seja o valor da inflação. Se a inflação subir, ele vai te dar a inflação mais 3%. Se a inflação cair, ele vai te dar o valor da inflação mais 3%. Então, se a inflação passou de 1% ao mês, passou para 5% ao mês, o seu investimento que rendia a inflação, que era 1% mais 3%, dava um total de 4%. No outro mês, quando a inflação saiu de 1 para 5, seu investimento vai render 5%, que é a taxa da inflação, mais 3%, ou seja, seu novo rendimento vai ser de 8%. Então, ele vai acompanhando a taxa da inflação. Então, isso é o melhor investimento? Depende. É isso que nós vamos entender mais à frente. E o outro que eu quero falar é com relação ao máximo do CDI. Busque os investimentos que te dêem o máximo do CDI possível. Não faz sentido você colocar num CDB, por exemplo, que está vinculado ao CDI, você pegar um CDB que te dá 90% de CDI e tem um outro investimento que vai te dar 95% de CDI. Qual dos dois você escolhe? Eu vou pegar de 90%. Para quê? Você está deixando 5% jogado fora. Pega o de 95%. Então você precisa conversar com o seu gerente da conta, você precisa conversar com o seu assessor na corretora. Nós vamos entender tudo sobre bancos, sobre corretoras. Vocês vão ter as noções necessárias para conversar com ele de forma objetiva. Você vai pegar aquele que te dá a maior taxa do CDI. Se você não fizer isso, você não está colocando o seu dinheiro para trabalhar para você da forma mais eficiente. Agora, para a gente terminando aqui, para a gente voltar lá para fora. De forma prática, mas bastante prática mesmo, no dia a dia, na real, considerando a macroeconomia brasileira, você só precisa saber de duas coisas, mais nada. As outras coisas não são importantes? São sim, para os economistas. Para quem vive daquilo ali no dia a dia, respira economia, está o tempo inteiro buscando investimento, que é a profissão da pessoa conhecer aquilo ali. Essas pessoas sim. Mas no ponto de vista que vocês estão começando a sua jornada na educação financeira, montando os seus alicerces, e para a grande maior parte da população brasileira, nós precisamos saber
única e exclusivamente duas coisas. Esses são os dois números que a gente precisa ter na nossa cabeça. Toda vez que a gente for pensar em alocação do nosso dinheiro, investir o nosso dinheiro. Quais são essas duas perguntas que a gente precisa saber? Qual que é a taxa Selic hoje? Só isso, mais nada. E como é que eu acho essa informação? Abre o seu computador, abre o seu celular, vai na internet e digita lá no Google qual é a taxa Selic hoje. É super complicado, eu sei que é muita informação, mas eu tenho certeza que você consegue. Este número você precisa ter na sua cabeça. Ah, mas eu não vou guardar, vou esquecer. Não tem problema. Você entra de novo no seu celular, entra de novo no seu computador, faz a mesma busca e você vai encontrar qual que é a taxa Selic hoje. Porque ela vai ser o balizador dos seus investimentos. Se você for fazer um financiamento, se você for pegar um empréstimo, ela vai ser o balizador. Você precisa ter esse número. Vou conversar com o meu gerente do banco. Saiba qual que é a taxa Selic antes de fazer qualquer coisa. E qual que é a segunda pergunta? Qual que é a inflação hoje? Qual delas? O IPCA. Qual que é o valor dela hoje? Neste mês deu quanto? Ao longo do ano deu quanto? Eu só preciso saber isso, mais nada. Porque, embora você saiba que seja um número fictício, ele é uma média de alguma coisa muito grande e que, na verdade, não representa a realidade do dia a dia, mas é uma média, uma referência que tem. Eu preciso saber se o investimento que eu estou fazendo, eu estou ganhando pelo menos desse valor médio. Só essas duas perguntas. Qual que é a taxa Selic hoje e qual que é a inflação hoje? É isso que você precisa saber. O resto você vai adquirindo ao longo do tempo. Agora, com essas informações, nós vamos voltar lá para fora para a gente dar a continuidade e o encerramento da nossa aula de hoje. Te vejo lá fora. Tchau, tchau. Agora você já sabe quais são esses pilares da macroeconomia nacional que afetam diretamente no nosso dia a dia, no seu e no meu. Você agora já sabe sobre a taxa Selic, a taxa básica de juros. Agora você já sabe sobre os índices da inflação. São diversos, você agora já sabe que eles existem. Você também sabe agora sobre essa taxa de empréstimo interbancário, o DI, também conhecido como CDI. Depende da escola que você faz. Depende da nomenclatura que você prefere utilizar. Esses três pilares influenciam diretamente nos nossos investimentos. A grande questão é, o que é que você pode fazer para influenciar na taxa Selic? O que é que você pode fazer para influenciar na inflação? O que é que você pode fazer para influenciar na taxa DI? Sabe o que nós podemos fazer? Absolutamente nada. Nós não temos ingerência nenhuma sobre nenhum desses três pilares. Então, para que serve conhecer isso tudo? Nós não podemos influenciar nessas taxas, mas nós podemos reagir a essas taxas, compreender que elas existem e saber como que nós vamos nos posicionar diante dessa realidade para fazer o nosso dinheiro render de forma mais eficiente, trabalhar melhor a nosso favor em função do cenário que se faz presente. Então é um cenário extremamente dinâmico, porque a taxa Selic varia, porque a taxa da inflação varia, porque a taxa de empréstimo interbancário varia. E nesse dinamismo, nós precisamos saber nos posicionar e sabermos quais são as oportunidades do mercado para que nós possamos escolher as melhores oportunidades de investimento para fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Guardem bem esses conceitos. Eles são fundamentais para lá na frente, quando nós formos escolher aonde vamos alocar o nosso investimento, aonde vamos alocar o nosso dinheiro, seja numa renda fixa, seja numa renda variável. Nós precisamos desses parâmetros. Então, se você entendeu, ótimo. Se você não entendeu, reveja, aprofunde seu conhecimento, busque literaturas complementares. Mas tenha esses conceitos, taxa Selic, inflação e taxa DI, muito bem sedimentado na sua cuca, na sua cabeça, no seu bolso, porque ele vai influenciar diretamente nos seus investimentos e vai ter um impacto na sua vida financeira. Basicamente é isso que nós tínhamos para falar para vocês nessa videoaula de hoje e nos vemos na nossa próxima semana.
Até a próxima!